Olá! Nesta apresentação, explicaremos sobre o controle de crédito do ativo permanente, o CIAP. Faremos inicialmente uma breve explanação da estrutura e do entendimento do bloco G. Em seguida, vamos incluir alguns documentos via rotina no sistema que fará a inclusão e os cálculos de todos os registros necessários. Quanto à estrutura do bloco G, apresentamos aqui um resumo de como é realizada a totalização e os cálculos com base no índice. Esse índice é o percentual de saídas tributadas mais as exportações. Então percebam que o G110 existirá uma única vez para cada período. O G125 existirá uma única vez para cada item dentro de cada período. O G126 somente irá existir se você estiver realizando a apropriação, a manutenção de crédito de períodos anteriores de competências passadas que ainda não foram lançadas no CIAP. Um ponto importante a observar que no G110 nós temos o índice que é do próprio período. Quando se trata do G126, não será o mesmo do G110. O índice do G126 é sempre referente a cada um dos períodos que serão informados. E tanto o G125 quanto o G126 serão totalizados no G110. Então, para identificar qual o valor de crédito de ICMS do total do período no G110, nós temos dois campos. O ICMS que é o ICMS apropriado referente às parcelas do próprio mês, mais o campo do ICMS das parcelas de períodos anteriores. A soma dessas duas colunas nos indicarão o total do ICMS daquele determinado período do CIAP. Para facilitar, nós iremos fazer a demonstração com base em no lançamento de uma nota fiscal. Então, nesse caso, nós temos o período da escrituração que estamos fazendo o G110 é 1 de 2022. A data desse documento é 10 de 2021, observando que essa data do documento depende, o lançamento inicial nem sempre irá ocorrer na data do documento. O valor do ICMS nesse caso é R$ 1.152. Nós temos 48 parcelas e o valor de cada parcela é R$ 24. O primeiro ponto a observar é o registro G110. Nós temos a composição do índice. Então, esse índice, como ele é calculado com base nas saídas tributadas, mais o valor das exportações. Então, para realizar esse cálculo, nós consideramos os CFUPs que são de faturamentos e o CST de ICMS. E desse valor será deduzido o valor das devoluções, o valor da redução de base, CST 2070, e as saídas que não são tributadas, 30, 40 e 41. Da mesma forma que a gente tem um cálculo no G110, nós temos o cálculo também no G126. No G126, o indicador ele é calculado de acordo com cada uma das competências. No sistema MA, quando utilizada a rotina, o sistema sempre irá utilizar o índice do G110 de cada período anterior, que o próprio contribuinte já informou quando ele já tem o G110. Caso não tenha, o sistema irá calcular com base nesse critério. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos o mês 10, 11 e 12, que iremos lançar no G126, porque já é de períodos anteriores. Nós temos 3 parcelas de períodos anteriores.
o valor de cada parcela, o indicador de cada parcela e com base no indicador de cada parcela, nós temos o valor da saída de cada uma das parcelas. O valor dessas parcelas, da mesma forma que temos o G125, nós temos uma parcela, que é a parcela do período, que estará no G125, que é a parcela nesse caso, número 4, que é a parcela do próprio período. Esses valores da parcela do período serão totalizadas e calculadas no G110. Já o total dos valores lançados no G126, eles já estão calculados no próprio G126. Apenas serão carregados, totalizados para o registro G110. A soma dos 19,20 mais os R$60 é o valor total de crédito de ICMS que temos direito nesse período da escrituração, período de janeiro. Posteriormente, nós temos que incluir o G130 e o G140, que são informações da nota fiscal e do item fiscal, no G130 e no G140 somente no primeiro mês. No primeiro mês que realizamos o lançamento dessas parcelas. A partir do período 2 de 2023, não existirá mais o G130 e nem o G140. Algumas observações ao executar no sistema MA. Primeiro, o sistema sempre irá incluir no último período que você tem importado no sistema. E você sempre terá que importar competências anteriores, pelo motivo da composição do G110. Quando você está inserindo créditos de períodos anteriores, o índice do G126 ele será buscado no G110 de competências anteriores. Quando você já tem SIAP em competências anteriores, ele irá utilizar desses SIAPs. Caso você não tenha SIAP em períodos anteriores, o sistema irá calcular com base nos dados escriturados no bloco C e D. Uma outra questão importante, que existem situações onde a parcela, o número de parcelas, já devido à questão de prazo, já pode ser lançado, todo o crédito já pode ser lançado dentro do período que está sendo inserido esse documento fiscal. Por exemplo, nós temos um documento fiscal que é do período 5 de 2019 e nós temos 24 parcelas para realizar esses lançamentos. Como nós estamos em janeiro de 2022, inserindo esse documento no arquivo de janeiro de 2022, se nós lançarmos as parcelas, nós temos dois lançamentos que irão ficar no G125. A última parcela e uma parcela de baixa, que sempre no último mês terá um lançamento de baixa. Mas todas as demais parcelas serão lançadas no G126. Percebam que em fevereiro de 2020, já estamos na parcela número 1. Então, por mais que o documento fiscal foi emitido no período, na competência 5, a partir de 2 de 2020 até a competência de janeiro de 2022, serão distribuídas todas as parcelas, as 24 parcelas. Finalizada as explicações técnicas, vamos para a prática. Nesse exemplo, iremos, com base em uma tabela de referência, realizar a inclusão de alguns documentos fiscais no bloco G. Vamos abrir o sistema.
Para agilizar, para facilitar, já importamos alguns arquivos. Importante que você obrigatoriamente deverá importar, além da declaração da FD, ICMS, PI do período, todas as declarações anteriores, caso exista algum documento que pertença a alguma declaração anterior, porque o sistema irá realizar os lançamentos no período, você não tem a necessidade de retificar as declarações anteriores, você poderá apropriar o crédito com base no período atual de todos os documentos, mas o sistema tem a necessidade de utilizar de informações contidas nas declarações anteriores, como o índice que está informado no G110, e caso não tenha SIAP, não tenha o G110 nessas declarações anteriores, o sistema automaticamente irá compor esse registro, realizar o cálculo desse índice, e esse cálculo será realizado com base no bloco C e no bloco D das informações de cada período. Vamos no módulo do editor, selecionar arquivos, importamos alguns arquivos. Aqui você pode selecionar somente o último período, ou se você selecionar todos, automaticamente o sistema fará a inclusão sempre no último período que estiver importado. Com os arquivos selecionados, não é obrigatório, mas aconselhável que você vá em consultas, Premium, G110, e veja se a empresa tem os lançamentos. Por exemplo, por essa consulta nós conseguimos identificar que para os meses importados, esse contribuinte já está informando, já tem créditos apropriados vinculados ao SIAP. Então já existe um índice calculado pelo próprio contribuinte no arquivo original. Caso não existisse algum desses períodos e venha ter algum documento vinculado, que a data do documento pertença a algum desses períodos, automaticamente o sistema irá calcular esses índices com base nas informações da escrituração. Voltando ao módulo do editor, nós temos tabelas, rotinas e rotinas Premium. Em rotinas Premium, no campo de busca, vamos procurar por SIAP. Nós iremos realizar o trabalho de inclusão com base em uma tabela de referência. Damos um duplo clique. Importante que você leia atentamente todas essas observações antes de continuar com o processo. Para realizar esse trabalho, é necessário realizar a importação de uma tabela de referência. Então, você irá clicar para baixar essa tabela. Vamos baixá-la em Excel. Essa tabela que o sistema irá baixar, nós já identificamos a estrutura da tabela que será necessária. Essas informações são todas informações necessárias para compor os diversos registros, tanto do bloco G quanto algumas informações cadastrais, como o registro 0300, 0305. Então, o sistema, essa estrutura aqui você não pode remover colunas nem alterar o nome dessas colunas. O sistema irá trazer alguns documentos, sugerir alguns documentos que ainda não foram apropriados e são documentos vinculados a ativo imobilizado. Isso não significa que todos esses documentos te permitem a manutenção, te permitem o crédito. Você terá que analisar cada um dos casos, se ele está vinculado ao processo, enfim, existem situações que você deverá analisar se estão de acordo com a legislação para que você possa tomar o crédito. Percebam que existem algumas colunas vinculadas ao valor do ICMS. Obrigatoriamente, uma dessas colunas deverá ter valor. Nesse caso, o sistema não trouxe o valor por um motivo. Quando você for fazer o trabalho, é interessante também, se possível, que você já importe os documentos fiscais XML de emissão de terceiros, que são os documentos de entrada. Porque ao exportar essa tabela,
o sistema irá buscar no XML da cadeia anterior o valor do ICMS destacado no XML, que é o ICMS que você terá como base direito ao crédito. Então isso irá facilitar o teu trabalho. Depois de preenchida todas as colunas, identificado quais documentos realmente vão te permitir o crédito, você irá salvar a tabela. Para facilitar o trabalho, a gente já separou uma tabela como exemplo de como você deverá deixar a tabela. Aqui a gente incluiu alguns documentos com as informações dos documentos, dos itens. Observando novamente, uma dessas 4 colunas obrigatoriamente deve ter valor, que é o valor que servirá como base para depois aplicar o índice. E as demais informações também deverão ser informadas. O número de parcelas é muito importante, 12, 24, 48, é o número de parcelas de cada item. Vamos fechar essa tabela. Então, depois que você tiver a tabela montada, conforme o teu entendimento, com as notas que te permitem a manutenção de crédito, vamos na aba Início, Importar tabela, Selecionar, seleciona a tabela, essa tabela deve estar com o nome Notas, Importar tabela. Tabela importada com sucesso. Depois de importada a tabela, voltamos ao módulo do editor e vamos executar a rotina que fará a inclusão dos registros. Executada com sucesso, mensagens. Vamos analisar quais os registros que serão afetados ou foram afetados. G125, G126, realizou lançamento de baixa, caso necessário. G130, a nota fiscal ela será incluída uma única vez no primeiro período que você fizer o lançamento, que estiver a parcela 1. Mesmo critério para o G140, que são os itens da nota fiscal. E o 0300 e 0305 são informações cadastrais. Importante que depois de executada a rotina, você abra todos esses registros e analise como ficaram essas informações. Esse processo você pode, no módulo de consultas, cada um desses registros, por exemplo, G126, estão inseridos os documentos no G126, que você faça uma conferência, se ficou tudo de acordo, principalmente se esses índices foram calculados. Por exemplo, aqui o índice ficou 0, isso não pode ocorrer. Porque nesse nosso exemplo está ocorrendo isso? Porque percebam que esse G126, como teve documentos muito antigos, são de períodos que nós não temos a IFD importada. Como é só um exemplo, nós só temos 4 meses. Nós teríamos que importar períodos anteriores. Então, por isso que o sistema não conseguiu fazer o cálculo, porque não tem o G110 e também não tem informações de escrituração que estão no bloco C e D dessas determinadas competências que pertence a esse documento, que pertence a cada um desses documentos. O mesmo tu terá que fazer para todos os demais registros, fazer uma análise para verificar como foi incluído esses documentos. Caso você não tenha o CIAP, ele irá criar o documento do CIAP. Caso você já tenha, ele irá adicionar somente as informações necessárias. Posteriormente, após inseridos os documentos, ainda no módulo do editor, nós temos que realizar a conferência, a atualização dos encerrantes. Então, apuração, IFD ICMS PI. Se você for retificar o arquivo, você já pode marcar como
o arquivo retificado, o sistema irá no registro 00 marcar esse arquivo como retificado. Se você tiver importado os arquivos que é referente ao PDF que contém o recibo, os arquivos do recibo de entrega, ele automaticamente já irá também preencher os campos dos recibos. Então vamos marcar esses dois campos para refazer os inserantes do bloco 9. Finalizado o processamento, você pode exportar o arquivo e transmiti-lo para o Cefaz.